Olá, pessoal. Faz hora que a gente não se vê aqui, né? Não se encontra, não faz os nossos comentários, né? Então, aí eu tava pensando hoje, né? Porque eu estou estudando uma matéria para uma palestra, e aí, de repente, eu me deparei com uns estudos, né? Que fala sobre. Bom, vocês sabem que o meu canal é política e religião, né? Porque eu eu gosto sempre de colocar os assuntos da política pelo viés da religião, porque eu acredito que a moral cristã deveria ser o embasamento de todo político, né? Mas se não é, o que nós podemos fazer, né? Então, como diz Allan Kardec, a evolução não dá saltos, né? Então, infelizmente, nós temos que ver esse monte de pessoas corruptas, desonestas, descompromissadas com a sociedade, não é mesmo? Então, eu achei que eu deveria comentar essas coisas aqui com vocês, porque é muito interessante. Tem um senhor que ele é médium e ele grava trabalhando mediunicamente, o que eu acho estranho, porque eu não estou acostumada a tudo, mas quem sou eu para criticar? Não critico e eu ouço tudo, é, com aquele olhar de analisar para verificar se tem veracidade ou não, já que eu tenho o conhecimento, né, a respeito de todo o evangelho de Jesus é pautado pela doutrina espírita. Então, esse senhor, Gilberto Rissato, ele faz um comentário no dia 26/7 que ele gravou, a semana passada, sobre a justiça divina, né? Ele até comenta, ela tarda e não falha, né? E aí, então, nós estivemos olhando no Evangelho, segundo o Espiritismo, para a gente verificar aonde estaria um assunto que seria essa questão que está sendo tão ventilada, tão comentada, né? Eu queria saber aonde que Allan Kardec fala sobre a aliança da ciência e da religião e também a instrução dos espíritos, né? Porque toda obra é orientada por espíritos da codificação sobre a nova era. Por que nova era? Nova era é esse momento que nós estamos vivendo, né? Segundo Chico Xavier, esse momento ele começou em 1945, na Segunda Guerra Mundial. Então, o Kardec ele passa as informações a respeito desse momento que nós estamos vivendo aqui, certo? Agora, neste momento. Então, esse senhor, quando ele grava, ele fala assim, ele diz assim, a justiça divina, ela não tarda e não falha. Ela não tarda e não falha, por quê? Porque nós já estamos vivendo esse momento, né? Então, ele vai falar, ele comenta sobre, ele usa muita metáfora, né? Para não falar do nome dos grandes, ou seja, desses poderosos, né? Principalmente esses que querem fazer com que toda a nação seja manipulada por eles, né? Essa questão de globalização, mas a globalização tem que estar à mercê da vontade deles, do que eles ditam que tem que ser. Então, ele vai tratando essas potências, digamos, entre aspas, né? Eles tratam com metáforas, né? Então, ele chama ação dos notáveis, né? Para se referir as elites influentes, né? E também, às vezes, até uma conotação meio que cômica, né? A respeito de confusões, né? De fatos políticos específicos, né? E sobre a política institucional mesmo, eles vão falando dessa forma aí, em certos setores, em certas religiões, né? A respeito eles vão criando essas conversações no meio, na mídia, né? Ele fala também das lideranças que venderam a alma e o impacto a respeito do povo. Porque nós sabemos que, por exemplo, vamos supor o caso Bolsomaster, né? Esses casos desses escândalos do centrão, da direita, né? Qual que é o impacto de todos esses problemas na vida do povo? O que eles fazem? Eles ficam lançando uma cortina de fumaça para o povo não perceber o tamanho do desastre que eles promoveram no nosso país.
o tamanho do roubo e quanto que isso vai nos custar. Compreendem? Então, essas lideranças que venderam a alma a venda da alma para beneficiar os próprios interesses, ou seja, para que eles tenham muito dinheiro, por exemplo, para bancar a vida lá nos Estados Unidos, para comprar os Estados Unidos, para que os Estados Unidos atuem na política brasileira. Então, todas essas coisas aí impacta o povo, né? Uma das coisas que impacta é principalmente o tarifaço, né? O tarifável. E ele fala sobre o mecanismo da ruptura ética e das concessões silenciosas, né? Que é uma perda de credibilidade, discursos versus prática, ou seja, os políticos discursam, discursos, depois que ganham, a prática é zero, né? Como aconteceu no governo passado, nós não temos nenhum projeto, nós não temos nada aprovado, nós não temos nada que beneficie o povo, a sociedade, nada. Nada. Além da trágica, dos trágicos 2 anos de Covid, né? Então, discurso versus prática que não é antagônico, totalmente de acordo. Discurso é uma coisa e a prática é outra, totalmente de substituição de valores. Eles estão trocando essa cortina de fumaça de que eu falei, para que eles causem essa cortina de fumaça. Eles estão trocando os valores. O que sempre foi considerado errado, antiético, imoral, aqueles valores que a gente sempre brigou, inclusive as religiões. Agora até as religiões substituem esses valores por esses discursos vazios, vagos e que a verdade está com eles, certo? Isso é muito grave, mas isso é o que está acontecendo de fato, certo? E nós estamos falando isso juntando com as profecias lá em relação a essa nova era. Por quê? Porque essa nova era coloca tudo isso à tona. Então, tudo isso nós estamos vendo e assistindo todos os dias na mídia. Não só na mídia oficial, mas na mídia da internet, né? O impacto do respeito coletivo, o ceticismo, né? E a apatia social. Porque o impacto que é tudo essa cortina de fumaça é usada para, aliás, sendo feita com a substituição dos valores morais e éticos e substituindo todos esses valores por corrupção, falaciosas, falas mentirosas, irônicas, hipócritas. O cara fala como um artista, fazendo as pessoas acreditarem numa mentira e fazendo com que as pessoas acreditem que aquela mentira seja uma verdade. Então, o impacto coletivo acontece de que forma? Ele começa a ficar cético e apático socialmente. O que é apático socialmente? Ele começa a desacreditar. Vocês viram o número de pessoas que não votam nem no e nem no outro? Que não sabe nem quem vai votar? Não sabe nem quem são os candidatos? Essa apatia, ninguém quer saber. Porque, gente, é muita injustiça. Então as pessoas, eu acabei de ouvir de uma senhora, né? Porque eu tenho um grupinho lá, tal, eu posto as coisas lá, como faço convites, né? E aí então uma senhora estava me falando, né? Que ela é petista, ela apoia o Lula, a família inteira apoia o Lula, mas ela procura não se envolver. Por quê? Porque para a gente se envolver, a gente tem que estar bem embasado para a gente saber se defender, porque eles são agressivos, né? Eu já disse aqui, o bem é tímido, o mal é agressivo. Essas são falas de Allan Kardec, certo? Então, o impacto na sociedade é esse rompimento de valores. Aí a sociedade acaba ficando cética e apática socialmente. Ela não quer mais interagir, ela não quer mais saber, ela não quer mais, sabe? Para ela tudo é dor, sofrimento, angústia, então ela prefere manter-se afastada. E eu sou do movimento de professores, né? Eu estou dentro das escolas, a apatia é dentro das escolas também. Ninguém comenta política lá, ninguém quer saber. E se a gente fala alguma coisa, as pessoas falam assim, nossa, como é que você se envolve com isso? Nossa, eu não quero nem saber, não quero nem saber. A resposta é sempre essa.
E o desgaste, né? A desesperança pública, né? Porque os nossos líderes abandonam os valores iniciais e deixam os seus eleitores órfãos, né? Eles só voltam a se lembrar dos eleitores na próxima campanha, né? E isso aí a gente assiste a vida inteira, né? Então ele usa, por exemplo, palavras como orquestração do cérebro, né? Que vamos supor assim, o Trump tem um cérebro que seria uma das pessoas lá, que é um tal de Stephen Miller, né? Que tá lá, que parece que é o tal do, do, do cérebro do Trump, né? E tem o cérebro do Putin. Então, e tem o cérebro também que está envolvido lá com a questão do, do cara lá da. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele aqui. Porque, da Space, SpaceX, né? Porque esse cara também é um cérebro de alguma forma, na questão do dinheiro, né, da riqueza, que chega até a ser agressivo, né, em relação à pobreza do mundo, né? Então eles usam, por exemplo, falar a vigilância da Velha Senhora, que é o Reino Unido, né, a Europa, né, e todas essas coisas que estão emaranhadas nesse jogo político entre direita e esquerda. Entre direita e esquerda, isso entre aspas, tá? Porque nem todos estão, digamos assim, nem todo o poder se manifesta como estando numa direita ou numa esquerda, né? O Lula mesmo, ele prefere o meio termo, ele não se coloca como um direitista, um esquerdista extra, né? E essas pessoas que nós estamos comentando aqui, elas são muito mais de extrema direita, ou seja, aquelas pessoas que não se importam quantos vão morrer desde que o seu objetivo seja alcançado, né? Então aí eles falam aqui, né, da velha senhora como sendo a rainha Vitória, né, que já morreu, né? E depois também tem o leão britânico. Então eles vão dando nomes assim para falar. Eu tive que fazer uma pesquisa tal para saber o que seria essas metáforas, de quem que ele estaria falando, né? Esse senhor que fez essa gravação, né? Então ele fala sobre o plano do cérebro nas regiões desérticas e o menino maluquinho, né? Esse menino maluquinho, ele fala sobre que são agentes locais, ou seja, nós não temos aqui o menino maluquinho brasileiro, que é o Flávio Bolsonaro, que é um idiota manipulado e que qual que é o papel dele? É apenas levantar cortina de fumaça, né? Todos os dias ele causa um escândalo, porque dessa forma ele mantém a mídia totalmente ocupada nos escândalos ridículos. E a imprensa vai nessa e fica o dia inteiro falando de Flávio Bolsonaro, que coisa ridícula, como se nós não tivéssemos nada importante no Brasil. Então, esse é o papel do menino maluquinho, e em todos os países onde a extrema-direita está brigando por poder, existem esses meninos maluquinhos, certo? Que simboliza os agentes locais dessas potências, né? Que são líderes rebeldes, milicianos, militares golpistas, né? E também, ou seja, é tudo aquilo que está trabalhando para destruir o mundo para que eles fiquem cada vez mais ricos. E aí ele usa também a metáfora boi de piranha, né? Que é a revelação dos bastidores, né? Que esse boi de piranha no mundo rural, ele é a mesma coisa que a cortina de fumaça, né? Ele foi criado pelo pessoal do agronegócio, que quando eles estavam em comitiva levando o gado de uma região para outra, aquela coisa toda, na hora de atravessar um rio, por exemplo, né? Os mais fraquinhos, né? Que eles iam acabar ficando dificultando a passagem, então eles sacrificavam e se jogavam para as piranhas. Por quê? Porque enquanto as piranhas estavam
devorando aquele, né, que tinha sido sacrificado, então os outros passavam, né, passava boiada, como diz aquele político corrupto que estava lá no governo Bolsonaro. Então, é bastante interessante isso, né, mas também existe outros, né, outras formas de você falar que você vai queimar uma coisa para fazer uma cortina de fumaça para que as outras para que as pessoas não fiquem muito com foco, né? Quando, por exemplo, o Trump jogou a bomba no Irã no dia 28 de fevereiro, né, desse ano, acharam que ele estava fazendo isso, talvez, quem sabe, por uma cortina de fumaça, para que as pessoas saíssem lá daquele caso que estava sendo investigado, que ele poderia ser um pedófilo, etc, etc. Aquele caso famoso lá que o cara já até morreu, né? E este senhor, ele comenta também sobre a dinâmica das transições das ilhas, né, das quedas de ditadura, que isso daí começou lá em 61 e vem sendo modificada a cada passo, né, a cada ano, né. E aí ele, então, ele faz toda essa, digamos assim, explanação, esse esclarecimento do que significariam essa conjectura nesse contexto atual que nós estamos vivendo, para falar da nova ordem que vai surgir, da nova era, ou seja, que inclusive é apoiada pela obra de Allan Kardec, tá? E eu já tinha lido também Emmanuel, lá quando ele escreve a Caminho da Luz, ele escreve também essa questão dos apocalipses, do Apocalipse de João, né? Ele fala sobre o que seria aquilo lá, só que agora não tem nada a ver com o Apocalipse de João, tá? E o Nostradamus, ele também foca muito a questão do início dessa transformação, que é lá na época das guerras, né? Que está até hoje acontecendo. E agora parece que vai ser a finalização de tudo isso daí. O início da nova era, certo? Que talvez nós não vamos ver, né, pela nossa idade. Então ele diz que é uma ordem de Miguel Arcanjo, né? Miguel Arcanjo é um dos assessores de Jesus, né? Que ele fala que é hora de expurgar os impulsos. E por que eu estou me propondo a falar isso? Porque a ciência, ela mostra para nós ela mostra para nós que já existe aqui próximo à Terra um planeta que vai receber esses espíritos que vão ser expurgados daqui, vão ser mandados embora, que são os espíritos renitentes, endurecidos e que não querem, em hipótese nenhuma, melhorarem na questão moral, certo? Que eles insistem em serem errados e ruins, né? Eles insistem e brigam por isso e são capazes de morrer e vender a alma por isso, como nós dissemos lá no princípio, no início, né? Então, Miguel Arcanjo, ele passa a mensagem dizendo que é hora de expurgar os impuros, né? Purificar a religião, purificar a política e purificar a justiça. Então, quer dizer, todas essas áreas, religião, política e justiça, ela vai ser limpada. Ela vai ser limpada pelo que tudo que eu entendi do que o médium falou, certo? E nós não sabemos de que forma que isso vai acontecer, apesar de eles terem falado, mas eu não vou nem ousar a colocar isso aqui para não, digamos assim, porque eu não vejo necessidade disso. O importante é que vai acontecer, certo? De que forma e quando, eu não vou dizer, eles falam, mas eu não vou dizer sobre isso aqui, certo? Porque eu não acho relevante. Se vocês tiverem curiosidade, o nome é Ricardo Rissetti, vocês podem entrar lá no site dele, ele sempre fala meio mediunizado, e lá tá todas as explicações, inclusive tem transcrição do texto, e depois eu fui atrás de cada palavra que ele fala lá em metáfora, certo? Porque depois, quando ele fala dos novos tempos, ele fala que essa lei universal vai agir contra os vírus e as bactérias da sociedade, que são essas categorias de entidades sociais, né, religião, política e justiça, que são as leis divinas, que estão corrompidas. Então, elas vão ser retiradas, são os vírus e as bactérias que estão dentro dessa sociedade, são essas pessoas, esses líderes, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão ser
arrancados da sociedade. E aí, então, é religião, política e justiça, né? E então ele traça uma analogia com os estudos antigos, né? Que seriam os avisos de Moisés, né? Mas que nem todo mundo acreditou, porque realmente Moisés, ele foi assim, tinha uma hora que ele aplicava a justiça humana, que era a justiça que ele mesmo perpetrava, e tinha hora e os 10 mandamentos a gente sabe que é via mediúnica, é divina, né? Então, na verdade, o que é de Deus mesmo nos ensinamentos de Moisés é apenas os 12 mandamentos, os 10 mandamentos, né? E depois a coisa que eu achei interessante para fechar aqui, porque eu falei isso aqui tudo para nós agora, porque teve uma coisa que ele nos alegrou bastante. Ele disse que a libertação da nação do Cruzeiro, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Humberto de Campos, todo mundo conhece. Então, ele diz que vai ser a nossa libertação. Ou seja, esses sujos que estão aqui, que vão ser expurgados dentro da religião, da política e da justiça, vai fazer com que nós, doravante, respiremos mais aliviados. Portanto, a gente não sabe quando e como que vai se dar, e se isso, eles dizem que é rápido, que é agora, mas nós esperemos para ver, né? Será que nós vamos estar aqui ainda para ver isso, né? Eu gostaria, poxa vida, né? Porque afinal de contas eu estou aqui trabalhando bastante, no sentido de aprender todas essas coisas e, quando possível, vir aqui e passar os meus conhecimentos, né? Aquilo que eu estudo e que eu assisto. Às vezes eu demoro um pouquinho para vir aqui, mas é porque eu estou mastigando alguma coisa que eu não entendi muito bem, como foi essas questões da metáfora que o médium falou. Bom, então temos uma esperança, né? A libertação espiritual. Ah, eu esqueci de falar. Tudo isso que vai acontecer não é a nível de matéria, tá? Porque aquilo que nós precisávamos de comprovação desses fatos, de que vai haver mudanças dramáticas, nós já estamos vendo, né? O resultado dos problemas de ordem climática, né? Terremotos, avião que cai, bombas que dizimam a região toda, alagamentos, desmoronamentos e tantas outras coisas, né, que têm acontecido, assim, desastres que têm levado milhões e milhões de pessoas para o plano espiritual. Compreendem? Então, essas mudanças a gente não precisa nem citar aqui, porque elas já estão aí, está todo mundo assistindo. Está todo mundo assistindo, certo? E então, ele fala que, digamos assim, não vai ser uma coisa estanque, assim, tipo assim, então vai ser uma bomba nuclear, que em 15 minutos toda a Terra está dizimada? Não, porque ele deixa bem claro que muitas pessoas poderão ficar aqui e ver ainda as coisas acontecendo, né? Ele só não pode garantir quem de nós, por exemplo, eu posso estar aqui falando com vocês bonitinho, mas posso ser uma das que vai ser levada, né? Porque eu não sei até que ponto eu tive tempo de me reformar, né? Eu digo que eu ainda sou uma jovenzinha dentro dessa questão de reforma íntima, porque fazem apenas 35 anos que eu entrei nesse caminho de regeneração de mim mesma, né? Então, eu não sei se eu já tenho algum mérito. Mas as pessoas que estão ainda neste caminho do mal, elas com certeza vão ter alguns ajustes para fazer em suas vidas, né? Elas aceitam ou não aceitam o convite de permanecer aqui. Para permanecer aqui vai ter que estar limpo, né? Então vai ser meio complicado. Então ele diz que isso não vai ser de ordem material, porque de ordem material nós já estamos assistindo no dia a dia da nossa vida, vai ser de ordem espiritual. Essa modificação vai acontecer primeiro no plano espiritual. Tudo vai ser no plano espiritual. Nós vamos apenas pressentir, ou seja, nós não vamos ter nem condições de falar muito a respeito, porque nós não vamos ter materialidade para falar, certo? Provavelmente só depois que acontecer, que se nós estivermos aqui, aí então nós poderemos racionalizar tudo que acontecer, e então nós poderemos estar
verificando tudo o que aconteceu e fazendo um alarde, porque ele deixa afirmado, né, que ele deixa assim essa esperança, né, essa alegria no coração da gente de que não vai ser nada de ordem material, tipo, porque de ordem material já está ocorrendo, que é os desastres, desmatamento, incêndios, tsunami, terremotos, chuvas exacerbadas em determinadas regiões, alagamento, essas coisas. Então, as coisas de ordem material já estão ocorrendo. O que vai ocorrer próximo, segundo ele, é de ordem espiritual. Então, esse movimento da ordem espiritual, próximo de nós, vai nos afetar de alguma forma. É isso que ele quis dizer, tá certo? Até a próxima. Logo, logo nós falamos novamente.